Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália. Hoje nós vamos aprender essa margem aqui de ponto cruz. Aqui no canal tem vários vídeos de margens. Tem um vídeo do básico, que é o início do ponto cruz, que é como que faz o avesso perfeito, como que fixa a linha no tecido e faz o arremate. Nós vamos precisar de uma agulha, que ela tem esse buraco maior, ela é mais grossa do que uma agulha de costura, e essa aqui é a menor de 3 tamanhos, ela não é tão fina. Nós vamos precisar da meada, que é a linha, tiramos um fio, juntamos as duas pontas, passamos no buraco, e do outro lado tem a argola. Para juntar as duas pontas, tem gente que passa no álcool em gel, na água, passa na boca ou simplesmente roda igual eu fiz. De uma tesoura e do tecido, que ele tem esses buraquinhos aqui. Ele chama Etamine. Eu comprei por R$15 o metro. E cortei. Pode comprar por centímetros também. Entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima, pega a argolinha e passa na agulha e puxa a agulha. Entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima. Entra no buraco de baixo, sai no de cima. Vamos completar o X aqui e ir para a fileira de baixo aqui, ó. Entra no buraco de baixo e sai no buraco de baixo. Entra no buraco de cima e sai no buraco de baixo. Agora nós vamos fazer um X completo aqui. Uma forma de você saber onde entrar com a agulha, pega a linha, faz assim, ó, você que tá iniciando e tem dúvida, e aí você vai saber que você entra no buraco de baixo e sai no buraco de cima. Entra no buraco de baixo e sai no buraco de cima. Vamos fazer mais 2 meio X nesse sentido aqui. Entra no buraco de cima e sai no de baixo. Entra no buraco de cima e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Vamos completar esse X e ir para essa direção aqui, continuar nesse mesmo sentido. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Vamos completar um X aqui. Entra no buraco de cima e sai no de baixo. Vamos completar o X. Entra no buraco de cima e sai no buraco de baixo. Vamos fazer nesse sentido aqui. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai
no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de baixo. Entra no buraco de cima e sai no de baixo. Vamos fazer um X completo aqui. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Mais 2 nesse sentido, entra no buraco de baixo e sai, desculpa, no de cima e sai no de baixo. Entra no buraco de cima e sai no de cima. Vamos voltar e fazer o X aqui. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Vamos completar o X aqui. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de cima e sai no de baixo. Entra no buraco de cima e sai no de baixo. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Agora, se você quisesse continuar para fazer várias fileiras aqui, você descia e ia para esse sentido aqui, ó, nessa fileira. Mas eu vou voltar para ensinar como que volta. Entra no buraco de baixo e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e vai pro de baixo novamente. Entra no buraco de cima e sai no de baixo. Entra no buraco de baixo, de cima e sai no de cima. Entra no buraco de cima e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de baixo. Entra no buraco de cima e sai no de baixo. Entra no buraco de cima e sai no de baixo. Entra no buraco de cima e sai no de cima. Entra no buraco de baixo e sai no de baixo. Entra no buraco. Agora minha linha tá acabando, eu vou entrar nesse buraco de cima e vou arrematar. Eu vou entrar na trama do tecido e no que foi feito. Agora eu vou entrar na trama do tecido novamente. E vou entrar no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz de novo. Agora é só cortar. É só pegar uma linha, juntar as duas pontas
entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima, passa a argolinha, puxa, entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima, forma o X embaixo e vamos continuar essa fileira. Entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima, entra no buraco de baixo, sai no buraco de baixo, entra no buraco de cima, sai no buraco de baixo, entra no buraco de cima, sai no buraco de baixo, entra no buraco de cima e sai no buraco de cima, entra no buraco de baixo e arremata atrás, igual a gente fez. Entra no que a gente fez na trama do tecido e puxa. Entra na trama do tecido e puxa. Entra no que foi feito na trama do tecido e no que foi feito e puxa. Agora é só cortar, assim fica o avesso perfeito com o arremate e assim fica a frente. Se você for fazer mais, ele vai ficar assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, siga o canal, curta o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!